Bem-vindos ao Kimball Insights, onde a liderança encontra a inspiração. E hoje temos a honra de receber aqui conosco Adilson Souza. Ele trata do tema liderança humanizada. Ele é CEO da Estação da Liderança, uma consultoria de desenvolvimento. Além disso, ele é mentor de líderes. Ele é palestrante TED, autor do livro Liderança Espiritualizada, a humanização das organizações. E ele também é professor, né? Professor em cursos de pós-graduação, MBA, isso, na ESPM, BSP também, né? Isso. O que mais? GV, Tem o podcast. GV, eventualmente, e na Flórida, Christian University também, na Flórida, em Orlando. Muito bom, muito obrigada, Adilson. Além disso, ele tem também um podcast, Estação Liderança. Isso. Né? E vai estar aqui conosco para a gente dividir essa conversa maravilhosa sobre liderança. Liderança, que é o tema que não sai de pauta. Não, principalmente aqui, né, Tícia? Adilson, muito obrigada pela sua presença. Obrigada por aceitar o convite, né? O tema nos chamou muita atenção, porque a palavra, esse título, né, liderança espiritualizada, é um tema, assim, que você pergunta, não, mas o que você fala? O que geralmente tem a ver? Será que é um cunho religioso ou não? Você pode explicar o que é a liderança espiritualizada? Bora lá. Em primeiro lugar, alegria estar aqui com vocês. Agradeço esse convite, essa oportunidade de compartilhar na experiência e aprendizados que a gente tem. Então, mesmo com todo esse currículo aí, Tiziana e Amanda, eu sou um aprendiz, né? Acho que isso só indica para todos nós que é essa abertura para aprender coisas novas. Então, vem com essa chavinha e utilize ela o tempo todo. Então, falando do título do livro, primeiro eu lancei ele em Portugal, mas antes de falar do lançamento em Portugal, eu queria compartilhar. Esse é um desdobramento do meu doutorado, tá? Eu sempre gostei e estudei e trabalhei com líderes, e eu sempre via que tinha uma possibilidade de juntar liderança e espiritualidade, que é um tema apaixonante para mim. E todo o material que eu encontrava, ele dizia respeito à religião, ou tinha viés religioso. Eu falei assim, não posso entrar nisso, porque é um campo minado e isso não vai ser legal, não vai conversar com o que de fato eu quero. E aí eu acabei encontrando um apanhado de artigos da Universidade de Aveiro, em Portugal, que falava de espiritualidade falando de valores universais que geravam conexão entre as pessoas. Legal. E quando eu encontrei isso, eu falei, opa, agora eu vou estudar e buscar isso, né? E aí eu fui identificando esse material, estudando, e ele trata de 7 valores. E aí eu percebi que eu poderia acrescentar algo que tinha muito a ver com aquilo que também eu acredito que esse último valor é gratidão. Que legal. Então, até a neurociência prova que o efeito de você agradecer, de você fazer algo para o outro, te dá uma condição extraordinária de expansão. Legal. A gente fica muito pedindo, mas o que você está agradecendo hoje por você estar aqui com essas pessoas, você está vivendo esse dia? A gente esquece, né, de agradecer. Então, tudo que já temos. E esse é um ponto, né, da gente estimular esse processo da liderança. Então, esse foi um ponto ali de achar esse apanhado. Mas o que me incomodava quando eu estive no mundo corporativo, vivenciei experiências incríveis, tive felicidade de estar numa empresa que era uma das melhores para se trabalhar no Brasil. Naquela época era a GF Brasil Seguros, hoje é a Allianz. E tive um líder que é extraordinário, que sempre esteve à frente do seu tempo, que é o seu Jean-Marie Montey. Ainda tenho contato com ele. E que tinha uma outra visão para liderar as pessoas, para gerar essa conexão. Mas o que me incomodava, eu olhava aquela minha realidade, uma realidade muito favorável, no sentido de... A gente falava de horário móvel, praticava horário móvel em 88. Falava de participação nos lucros, naquela época. Falávamos de um processo de ciclos de qualidade, onde não havia hierarquia no processo de você desenvolver projetos, naquela época. Então, ele era disruptivo nesse sentido para que estava ali. E aí eu fui buscando, estudando isso, vendo, mas olhando para lá 88, 90, eu via que o mercado era muito diferente.
Então, resultados a qualquer custo era coisa... Vocês já ouviram isso? Não importa se é pato ou pata, me mostra o ovo. Né? Então, puxa vida, como... Não importa se tem um rastro de sangue. Exatamente. Não importa se você cortou a que cabeça lá, que você passou por trator por um monte de gente. E essa foi a dinâmica que ainda é para muita parte das organizações. Sim. Resultado a qualquer custo. Eu falei assim, tem um jeito diferente disso, da gente olhar, e aí eu fui buscando e fui identificando as lideranças que conseguiam um processo de humanização, entregando os melhores resultados. Resultados não dá para você, não faz sentido você abandonar isso, porque a manutenção das relações tem a ver com o resultado. Perfeito. Mas ele é a primeira coisa que você vai olhar. Né? Você está identificando os talentos, você está identificando o que as pessoas podem entregar melhor, você está aproveitando e estimulando o processo de movimento lateral nas empresas, porque boa parte dos líderes fala assim, eu não vou abrir a mão da Amanda porque ela é extraordinária, mas ela já terminou o ciclo naquela área, ela quer ir para outra. Não vou abrir mão dela. Aí você perde alguém muito engajado na empresa porque você não abriu mão e você não olhou a necessidade do seu colaborador ou daquela líder para poder entregar em outras áreas. Perfeito. E aí eu fui buscando isso, e aí quando eu falei do livro em Portugal, porque teve a primeira edição desse livro, depois eu ampliei, e Portugal porque tinha sentido, porque foi a origem da onde tinha esses apanhados, que foi muito importante, e aí eu fiz o lançamento lá, foi extraordinário. Nessa edição eu tenho 8 executivos, né, que colaboraram, né, com esse escrito em cada um dos valores. Com as temáticas dos valores universais. E um deles, por exemplo, é significado para a vida. E quem colaborou foi a Nathalie Lima. Obrigado, Nath, você tem uma contribuição extraordinária com isso. E ela diz uma coisa que é muito importante. Aqui na Natura eu posso ser quem eu sou. Né? Então, quantos ambientes você vai, você tem que colocar uma máscara e você deixa de ser o seu melhor. Exatamente. Eu me empolgo, viu? Mas vamos lá. Mas eu gosto que se empolga. E a gente teve uma conversa recente aqui no nosso videocast com a Valesca Farias, que ela é autora do livro Líder Integral. Ok. E pensando nisso, né, nessa questão dos valores, você acha que essa questão da liderança espiritualizada é uma forma de tornar o líder mais completo? Sim. E aí tem um ponto, um dos valores, até falando dos 7 valores, e do 8, gratidão. Então, é confiança, legal, respeito, justiça, pertencimento, significado para a vida, desenvolver maturidade e... Tá aqui o livro. Não, mas eu vou lembrar que eu... desenvolver potencial, que eu não falei, né? Que é maturidade, desenvolver potencial. E o 8º, que é gratidão. Então, quando você fala dessa questão do integral, vai estar ligado ao propósito. E até... eu tive, até o pessoal de Portugal falou assim, olha, Edilson, esse tema não dá fit muito com o mercado português, porque, no geral, quando a gente tem... Não, a espiritualizada, a espiritualidade, porque o sistema, para a grande maioria de nós, ele é binário, se aceita ou rejeita. Sim. E normalmente as pessoas associam a religião, e quando associa a religião, rejeita. Rejeita, entendi. Né? Então, e aí quando você traz de valores, isso traz uma nova configuração. Talvez até eu reveja esse tema em Portugal. Perfeito. Tá? E aí a temática-chave é de como eu humanizo as organizações. Legal. Se eu pensar em humanizar as organizações, olhando só para o humano, ela é egóica e limitada. Perfeito. Então eu preciso olhar a partir do humano para que ele enxergue o impacto que ele tem no ambiente, no contexto, na sociedade. E aí eu pego um gancho com o próprio ESG. Né? O S de social eu entendo como S de spiritual. Que assim, por que você está fazendo isso? Por que você está cuidando da comunidade, do seu entorno, dos seus stakeholders? Porque você alimenta isso para todo mundo crescer, ou você pode estar matando um monte de ecossistemas porque você não está olhando só para você. Perfeito. Porque aí entra a questão do resultado a qualquer custo. Então, quando a Valesca traz isso, como que eu olho para essa informação? Dois valores ali, que é o propósito, que tem a ver com significado para a vida. Então, por que eu estou aqui? Como que eu vou entregar isso? E boa parte dos desafios da liderança é como você ajuda as pessoas
a enxergarem o significado naquela ação, naquele trabalho. Perfeito. E a gente é impactado, quando fala de liderança, mas essa fala só para o líder, eu falo assim, a sua empresa está sendo liderada pela pessoa que recebeu o seu cliente, para a pessoa que recebeu o carro do seu cliente para manobrar. E não é só quem está na posição de liderança. A sua empresa é liderada por várias pessoas. Se elas não estiverem alinhadas com o propósito, a gente está perdendo alguma coisa. Tiziana ia fazer uma pergunta. E como que como que os líderes podem equilibrar essa busca por resultados com essa dimensão aí humanizada, espiritualizada, sem deixar que isso possa se tornar um risco por ser algo muito idealista demais? Tem uma questão que eu vou até citar o Reinaldo aqui, que ele tem uma fala que foi muito poderosa para nós. Ela é simples e extraordinária. Reinaldo Costa, vice-presidente da Novo, na unidade de Montes Claros. E até pedi autorização e eu citei essa fala num congresso em Portugal para 3.500 pessoas. Ele disse o seguinte: nós não premiamos as pessoas, nossos colaboradores, pela meta. E quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei assim, olha, como assim, né? Nós premiamos por comportamento. O que te leva à meta? Comportamento. Então, e aí você tem um olhar para você buscar um resultado, e é simples. Aí eu começo a conversar com aquelas coisas que estão no nosso dia a dia que fazem muita diferença. Então, todos que estão acompanhando aqui devem gostar ou acompanhar algum esporte. Então, o seu esporte preferido, você percebe quando o atleta entrou na quadra ou no campo, se a atitude dele, se o comportamento dele é para ganhar o jogo. Exato. Perfeito. Pode ser que ele não ganhe o jogo, mas a atitude dele vai te dar um input muito importante. E é isso que a gente está falando, né? De mudar esse olhar. Então, uma das coisas é resetar ou ressignificar o olhar que eu tenho para o resultado. Assim, o que me leva ao resultado? Então, quero que eu tenha a melhor performance, só que as pessoas estão jogando em posição errada. Você não olhou isso. E aí a área de vocês começa a como que eu faço um acesso para falar assim, essa pessoa está entregando melhor aí? Exato. É o que a gente olha, né? No assessment, a gente tem que olhar o comportamento, porque a meta pode ser que, é o que você está falando, pode ser que estejam entregando, mas deixando ali cabeças, corpos exatamente, pelo caminho. E a medição de potencial no nosso assessment é justamente pelo comportamento. A gente não avalia somente metas e resultados. Na verdade, isso acaba sendo algo, assim, que se soma. Uma consequência, na verdade. Mas como ele chegou naquele resultado é o que vai dizer se ele pode ser ou não um potencial para a sua empresa. Então, acaba sendo o cerne de tudo, né? Então, você vai vendo que é um processo em que você revê. Agora, como que... A gente fala muito, eu trabalho com o processo de transformação nas organizações, né? Então entra muito a área de vocês, né? Nessa questão do acesso, e depois de como a gente conduz, né? Olhando o potencial que a gente tem ali, como a gente vai potencializar e de repente trazer uma oxigenação. E aí quando você olha isso, como trabalhar essa questão para gerar significado para a mudança? Esse é um dos grandes erros que as empresas têm. Assim, vamos mudar. Você não muda porque alguém mandou você mudar. Você muda quando o seu mapa ampliou. Porque se o mapa é igual, não faz nenhum sentido você mudar. Então, o primeiro exercício é amplie esse mindset para enxergar outras coisas. Porque se as pessoas conseguirem continuar enxergando as mesmas coisas, elas não se movimentam. Exato. E aí vale, né, criar significado. Eu tenho um exemplo que eu recebi, né, numa das minhas aulas de pós-graduação de uma aluna, ela, não vou citar o nome da empresa porque eu não tenho autorização, mas é do mercado farmacêutico, que provavelmente esse exemplo se enquadra em várias questões. Então tinha uma paciente terminal de câncer e ela estava lá com sua vida, né, com qualidade de vida, se alongando ali por 6 meses, e ela chegou num determinado momento e falou assim: eu vou praticar a gratidão. E vou começar a agradecer todo mundo que me ajudou a ter esse estágio até minha vida elongada até aqui. Aí começou a agradecer o pessoal da limpeza, né, os enfermeiros, os médicos, agradeceu todo mundo. E aí ela perguntou, como que é o nome dessa empresa que fabrica
essa terapia, né? Esse líquido, né? Aquele medicamento que ela estava recebendo. Aí ela falou, eu quero agradecer eles. Como assim que agradecer eles? Eu quero agradecer eles. Me arruma um jeito para agradecer eles. E aí, isso na cidade de São Paulo, na região ali da Paulista, que ela estava internada, e ela falou assim, olha, eu me ajuda com isso. Aí a empresa, o pessoal do hospital encontrou essa empresa que teria alguns dias na sequência ali, uns menos de 10 dias, uma semana, uma convenção. Olha. Ia ter 500 pessoas. Pediram autorização, né, que ela queria lá agradecer. As pessoas acharam meio estranho, mas tudo bem, né? Aí chega, e é forte isso para mim, porque para mim, para todos nós, né? Chega lá naquele auditório lotado, apagam-se as luzes da plateia, acende a luz do palco, ela entra com alguma dificuldade. Ela fala assim, eu sou fulano de tal, vim aqui para agradecê-los. E todo mundo não entendendo nada, né? Ela fala assim, olha, a minha vida foi alongada, eu tive mais qualidade de vida, não sei quanto tempo de vida ainda tenho, mas ela foi alongada por 6 meses. Os senhores e senhoras sabem o que isso significou? Eu consegui ver a minha filha se formando. Olha. Quando entra isso, aquela figura que está ali, né, aquele profissional que está da área comercial, ele não está só comercializando um pão líquido, ele está oferecendo, né, algo que está melhorando a qualidade de vida daquelas pessoas que às vezes não têm o contato. Então aquilo cria uma força de pertencer àquela organização e ter um significado de estar fazendo o que estão fazendo, que muda tudo. Então, quando você vai para outras áreas, a minha pergunta é o que está fazendo para criar significado? Você vai numa companhia aérea, o seu mecânico sabe da importância do trabalho dele, ou você só dá importância para o piloto? Se esse cara não fizer a parte dele, todo mundo perdeu. Pode ser o melhor piloto que não vai adiantar nada, né? Então, são coisas assim que você vai reforçando esse movimento de criar significado e valor. E esse é um dos grandes desafios para os líderes. Perfeito. Falando sobre esse desafio, eu sou um líder que estou ouvindo esse podcast e falo assim, não, tudo que eu aprendi da década de 80 e 90, que me cobraram, realmente eu preciso mudar. Onde eu começo? Porque valores, sim, ele é desenvolvido, assim, eu posso desenvolver esses valores? Pode. Tem alguma... Como que eu posso começar? Tá. Eu até escrevi um artigo, e está no meu LinkedIn, faz tempo que eu escrevi, mas ele é atual. Para alguém que vem com esse questionamento, Amanda. A questão é, você é o líder que você quis ser ou o líder que a empresa quis que você fosse? É a primeira pergunta. E dói. E dói, porque você pode ter sido aquele capataz que a empresa... e teve uma contrapartida de você ser daquele jeito, mas você não tinha consciência. Quando você tem consciência, dói você não fazer aquilo que faz conversa com você. Então, um dos pontos, colocando em o livro, traz ali alguns exercícios que trabalham essa roda de valores, desses 8 valores, para você reforçar. Então, um deles é a confiança. E por algum motivo... a Tiziana, que eu conheci primeiro, me confiou este ambiente. Legal. Que foi aquele momento de conversa, certamente ela vou buscar mais informações, mas assim, que me confiou esse momento. Mas tem um detalhe que é, o que eu fiz, o que eu faço para ser merecedor da confiança da Tiziana? E quando você tem a oportunidade, a entrega tem que ser no mais alto nível. Né? Principalmente coisa indicada, mais ainda, né? Que é o meu caso também. Então, isso é importante. Mútuo, né? Foi recíproco. Então, porque depois teve essa troca de confiança também. Esse é um processo construído. E normalmente as pessoas vão assim, eu primeiro desconfio, para depois confiar. Mas por que você vai desconfiar? Primeiro. Qual que é o que você tem de crença que fala assim, primeiro eu desconfio, para depois confiar? Perfeito. Você tem que estar atento, obviamente, porque a vida te quer uma atenção. Mas uma atenção de estar pleno com o outro, para perceber de forma mais genuína o que o outro tem para trocar, para somar, para multiplicar com você. Então, essas são as coisas que você ia fazer não, eu ia perguntar... Peraí, deixa eu lembrar. Eu acabei emendando ali. Não, mas foi ótimo. Eu tenho uma dúvida, essa curiosidade também.
Tem alguma relação desses valores com as virtudes humanas? É um estudo totalmente diferente. Teve algum? Não. Tem. Não são as mesmas, mas tem uma... Não, tem uma convergência. Porque se for olhar, tem muita coisa que gera convergência disso, né? Então, por exemplo, quando você fala da dinâmica da espiral, você tem um... Então, ele não foi desenvolvido pensando nisso, mas ele tem essas premissas. Essas premissas, né? Eles estão olhando para coisas... Talvez olhando para a mesma coisa, dessa conexão universal, mas estão trazendo pontos, né, que vão gerar a sua conexão com você, né? Por isso que assim, o que eu faço para ser merecedor da confiança da Amanda? Não é o olhar do outro para com você, é de você para com o outro. Sempre de dentro. Porque esse movimento de dentro, aí entra uma outra esfera, né, de que é o entendimento que eu também tenho, que nós somos uma centelha divina. Perfeito. Né? Então, a parte do meu divino conversa com a parte do seu divino. Né? E aí tem várias formas de falar isso, mas assim, eu estou colocando uma coisa muito... Então, por que eu vou te tratar mal? Não tem motivo. Não tem motivo. E eu quero o que você ganha com isso, né? Eu quero colocar uma coisa... Sempre tem uma opção, né? Sempre tem uma opção. Um dos aprendizados, esse foi minha preparação quando fui para Portugal, para lançar o livro. Eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela. Eu já estava escrito, que é sensacional. Eu fiz de Ponte de Lima até a Catedral de Santiago de Compostela. E eu me programei para fazer em 8 dias. São 8 valores. Olha que legal. Então, cada dia eu fazia meu exercício com aquele valor. Legal. Primeiro, confiança. Eu fui fazendo na sequência que eu entendi. Não precisa ter essa sequência, mas eu fiz do que está escrito no livro. E aí teve um aprendizado muito interessante, vários aprendizados. Um deles é no caminho, e devia ser isso na vida. Quando alguém passa por você, te olha e fala assim, um bom caminho, te deseja um bom caminho. E quando você passa por alguém, você olha para essas pessoas, ou para essa pessoa e diz, um bom caminho. Então, desejar o que é melhor para o outro. Então, não tem ninguém no caminho desejando mal para o outro, entendeu? E essa poderia ser a dinâmica da vida. E dos 8 dias, foram 130 quilômetros. Não é muito, mas também não é pouco, tá? Então, teve dias que eu andei 18, teve dia que eu andei 42, tá? Bastante. Aí o dia que... Não foi o dia que mais doeu, em termos de... O dia que mais doeu não foi o dia de maior quilometragem. Foi o dia que eu coloquei a minha orientação sobre desenvolver potencial. Dói crescer, dói se desenvolver. Você vai ter que exercitar um músculo ou uma expansão de sinapse diferente daquela que você está acostumado. Então foi o momento que eu tive mais dor ali. Você tem que ampliar, né, a sua zona de conforto. Estava até esses dias numa conversa de amigos com essa questão da zona de conforto. Você está na zona de conforto e o que você está falando é exatamente isso que foi o debate, né? A gente não sai da zona de conforto, a gente amplia. Exatamente. Né? Porque você expande ela. Porque sair, você está saindo do seu ambiente seguro. E a ideia não é você sair do seu ambiente seguro, mas ampliar a sua zona de segurança para você conseguir. E o que você está falando também, né, essa questão de não desejar o mal para o outro e tal. Até a lei já parte do princípio, né, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Né? Então a gente tem que... Tem uma questão da própria frequência que você vibra ao despertar daquele dia, né? E você vai escolher um canal de sintonia. Né? Você não vai ter o melhor do seu dia sintonizando nas coisas piores do mundo. E você sempre tem uma opção. Né? E você sempre tem opção. Acordar, pensar, eu tenho opção. Olhar todos os problemas ou refletir sobre tudo. E aí o que ajuda também nessa opção, Amanda, é ter consciência disso. Porque boa parte das pessoas, elas são levadas. E elas não sabem, mas na hora que ela está conectada com aquela frequência de rádio, de TV, que está falando só da desgraça... Não tem como ver a luz, né? A gente pode falar que esse caminho
ou uma jornada, talvez, para a liderança espiritualizada, tem que fazer muitas renúncias dependendo de como você está? Primeiro, se você colocar algumas etapas, a primeira coisa, a autoconsciência, olhando para dentro, para depois escolher renúncias porque assim, no natural que a gente vê, Adilson, gostaríamos de ver isso cada vez mais. Mas o que a gente mais vê em avaliações de pessoas... Sim. É o oposto. São líderes despreparados, são líderes que não têm comportamentos que fogem que estejam dentro de valores espiritualizados, né? Ou seja, valores sempre humanos mesmo. Porque assim, você vê assim, aumentou o nível de burnout, depressão, ansiedade. Isso tem a ver também isso a gente vê dentro das empresas, né? Uhum. Então... a gente sabe que se todo mundo fosse um líder espiritualizado, inclusive seriam pessoas melhores para a humanidade. A gente vê que a humanidade não caminha necessariamente assim, e não é uma forma pessimista de se ver, né? Mas quais etapas para essa jornada, né? E quais os empecilhos você vê nisso? Acho que tem uma questão dessa nova geração de líderes, ou dessa geração de líderes que está enxergando coisas diferentes. Do que se tinha no passado. Isso é um fato. Esse processo está desorganizado. Então, não tem algo que... Já tem alguns movimentos. A gente até fez um Fórum Internacional Experiências na Liderança em 2023. Nós reunimos 43 líderes de 12 países. Olha. Uau! E eles compartilhando nas experiências, e a gente chama quem tem essa visão. Então, se a gente sabe de um líder que não tem essa visão, a gente não convida para esse bate-papo. Então, quanto mais você vê pessoas que têm um olhar diferente para impulsionar os resultados, porque é mais fácil você repetir padrão. O que ocorre. O padrão está aí. E aí você fala assim, olha, eu vou lá num treinamento, tenho 3 dias, sento lá numa cadeira no primeiro dia, no segundo, terceiro você vai sentar provavelmente na mesma cadeira, sabe por quê? Porque você aprendeu isso lá no primeiro dia. E aí você repete o padrão que você não sabe, você não tem consciência. E acho que o primeiro ponto de você ter contato com pessoas que fazem diferente, acreditar que esse movimento te coloca em risco, mas é melhor correr esse risco. Tá, vou dar um exemplo que muitos líderes falam assim, eu não vou preparar a Amanda para estar no meu lugar, porque ela é extraordinária e eu vou perder a posição. É um risco que eu corro. Só que o risco de eu ascender a uma etapa maior, ela só vai acontecer se eu preparar a Amanda, que isso, inclusive, vai ter que colocar meu talento à disposição, para colocar o talento dela mais à disposição ainda. O que você tem medo é o que impede. Exatamente. Então, aí você começa a olhar boa parte desse movimento, porque é humano, é próximo, e eu desenvolvo o meu talento por acreditar que eu posso ajudar, contribuir com o desenvolvimento do seu talento, e também ascender a outra posição. Eu já ouvi de presidentes, de diretores, assim, eu não promovi tal pessoa porque ela não preparou ninguém para estar no lugar dele. Eu também ouvi. Dela. E aí você vai e pega alguém... Ouve. E esse é um ponto ali de como você estimula esse processo. E eu no livro eu tenho um caso trágico, tá? Um caso trágico, e aí vale a pena colocar, mas eu ajudo boa parte dos empresários, dos presidentes, a falar, que conta que você está fazendo? Né? Você tem um indicador de burnout aí que está altíssimo. E aí eu vou colocar um caso, foi um caso real, né, que soma com essa configuração. Eu fui chamado por um presidente de empresa e um diretor lá na região do ABC, mais de 6 mil colaboradores, e falou, olha, a gente está com uma situação, um problema aqui, eu queria te ouvir, o que a gente pode fazer? Aí, tá bom, fui lá, e estava fácil, estava na Luiz Vasconcelos, fui para lá e em menos de meia hora estava lá, e aí eles colocaram o seguinte, ó, a gente tem um diretor aqui que o cara é extraordinário. E eu só prestando atenção, né? Ele entrega 30% acima da meta. E eu perguntei, mas sabia que a questão não era essa. Você quer que eu ajude a entregar mais do que isso? Eu falei, não, Adilson, tá bom, 30% é super além do que a gente espera. Eu falei assim, por que vocês me chamaram aqui então, né? Eu falei assim, olha, essa pessoa, ela é desumana, distrata, humilha, e a gente tem várias reclamações dessa pessoa. A forma, né, que ela entrega.
E aí eu disse o seguinte, bom, tá bom, só entrega 30% a mais. Quanto que representa 30%? Ele falou lá em dinheiros, tá? Eu falei, você sabe quanto que custa? Isso faz uns 10 anos, tá? Quanto que custou a multa por assédio moral? Eu falei assim, naquela ocasião, eu dei exemplo de uma empresa na área de alimentos, de bebidas, que a gente tinha tomado uma delas de 1 milhão. Acho que eu sei qual empresa é. Você também sabe. Nem precisa. Então, 1 milhão. Eu falei assim, isso paga esse risco que está correndo? Paga o quanto a sua marca, a sua imagem vai ficar projetada no mercado? E aí ele falou assim, não paga. E eu falei assim, se esse currículo dessa pessoa transitasse entre os concorrentes, ele seria contratado num ato. E se fosse falado dos comportamentos, nem passava na porta. Eu falei assim, inclusive dessa empresa, porque eu tinha essa liberdade com ele. Eu falei assim, não. Então, eu falei assim, olha, a gente peca, as lideranças pecam por falta de transparência. Então, você precisa chamar, e eu posso te ajudar nesse sentido, chamar esse profissional e falar assim, olha, esse comportamento não é mais admitido nesta organização. Eu vou te dar um apoio, um suporte, que no caso lá foi um processo de coaching, e você tem 6 meses para mudar isso. Se você não mudar, nós vamos demitir contra os seus direitos, mas eu queria que você soubesse que esses comportamentos não são mais admitidos nessa organização. E a gente chamou, eles aproveitaram a minha ida ali, a gente conversou, e aí, passado 3 meses, ele entra na sala do diretor, né, de RH, e fala assim, eu queria agradecer o que vocês fizeram por mim. Olha. Porque eu não estava vendo o risco que eu tinha e o impacto devastador que eu tinha fazendo da forma que eu sempre fiz. E vocês me ajudaram a pensar numa outra forma. Esse cara ficou por muito tempo na empresa. Então, eu acredito no ser humano e a gente precisa, né, mobilizar, né, porque seria mais fácil, corta. Mas o cara está muito engajado, mas está usando a dose errada. Exato. E aí você falou uma frase, pegando esse gancho, né? Você falou uma frase no início, você é o líder que você queria ser ou é o líder que a empresa quis que você fosse? Você acha que a cultura da empresa, ela tem essa capacidade de moldar esse comportamento? Acho que tem 2 coisas que eu vejo aí. Porque às vezes a empresa define o seu modelo. E talvez você não converse com esse modelo. E está tudo certo. Sim. Você tem que buscar um lugar, que é a questão do fit cultural, que conversa com você. Agora, a empresa que vai se despontar é aquela que estimula o melhor do outro, né? Perfeito. Fazendo... E não está destoado isso. Já algum desvio de comportamento, ética, que pode pegar mais aí. Mas, no geral, de como você traz seu talento para conversar com os desafios que a gente tem na empresa. E esse alinhamento, ele é relativamente tranquilo. Agora, quando você faz o teste, né, você faz o exercício de ponto de alavancagem de valores, você faz algumas perguntas. Uma delas é, o quanto você está alinhado, né, com o seu líder imediato? Alinhamento nenhum. Quase nenhum. Ou você alinha, ou não vai dar ruim, porque vai embora. Perfeito. Então, tem algum cheque que você faz para ver o quanto as pessoas estão conectadas com esse processo de desenvolvimento. A gente vê assim, né, quando fala liderança espiritualizada, aí fala assim, puxa, vai ter que pôr... Eu já ouvi, tá? Não... Sim. Vamos pôr todo mundo para abraçar a árvore. Porque existe essa crença de que o medo dá resultado. Eu acho que até dá. Mas quando a gente foi nas empresas, a gente já avaliou muita gente, né? Em que a crença do medo dar resultado, mas funciona, assim, fiz assim, funcionou. Aí você vai lá numa calibragem, o cara tá super bem em resultado. Aí a gente aqui em Boa entra, tá uma merda em comportamento. Mas eu quero promover, não vai promover. Aí começa aquela briga, né? E no fim a gente vê que os líderes, eles acabam percebendo, e nem não aceitando facilmente, mas percebendo que aquele comportamento é ruim. Eu vou te contar um caso específico. Legal. Numa empresa de construção. Engenheiros, né? Todo mundo cascadura e tal. É um cara que, assim, não era que ele tinha uma liderança por medo, era pelo pavor, né? Só que tinha abaixo peões que tinha casca grossa também, mas não é por causa disso que a gente pode agir dessa forma. Sim.
Então era devastador, né? Era devastador. E a forma, até no assessment com a própria consultora, foi terrível, assim, para não falar a assim. agressividade ia para todos os níveis, Meu Deus né? do céu, era um negócio assim, terrível. E a gente foi mostrar para o presidente da empresa. E aí o presidente falou assim: não, mas esse cara é impossível, eu não vou mexer nele de jeito nenhum, desse jeito tá dando certo. Olha. Não, eu não quero mudar ele. Eu não quero. Isso aqui, a gente não é a pessoa de confiança. Aí a gente fez uma aposta, a própria consultora que avaliou essa pessoa falou assim: então você me dá uma oportunidade de fazer 10 sessões de coaching com ele. Esse cara, ele tá nesses encontros, tá fazendo outras coisas também junto, né, de ajustes. Ele falou assim: olha, você não sabe, você salvou meu casamento. Olha. Falou pra consultora. E você salvou meu casamento. Porque eu já tava já tinha desistido. Ele tá bom hoje? Olha, tá razoável. Não tô falando que ele mudou 100%. Mas aquela pessoa que entrou no assessment já é muito diferente desse processo que ele tá sendo hoje. Que aí de novo a gente vai no conceito. O ser humano, ele é único, né? Ele não é um ser humano no trabalho. Até faz máscaras, né? Mas não dá para sustentar duas personalidades, seres, né? Não, o que acontece, esse exemplo, tem muito a ver também com aquele exemplo que eu trouxe, que pra gente olhar aqui, para você que não está acompanhando, grande erro da empresa permitir algumas coisas. Exato, acho que essa Então, esse é o ponto. Então, perfeito, assim, cara, isso. Eu preciso, você é um cara engajado, um cara bom. Traz resultado. Mas essa forma, e aí conversa com números, rotatividade alta, clima ruim. Você acha que a produção desse cara é boa, mesmo que ele esteja entregando um prazo? Está desperdiçando material, tem um monte de coisa que está ali, que está fugindo. Está fugindo desse processo de olhar. Então, o número pode ser, inclusive, burro, porque ele pode mostrar 30%, como mostrava lá na empresa, mas a rotatividade era alta, o clima era ruim. Perfeito. A conta não Aí, fecha, o indicador né? que foi utilizado foi cego. Exatamente. Então, assim, quais são os indicadores para medir realmente a performance dessa equipe? E essa questão que você trouxe, Amanda e Tiziane, é olhar da crença que você tem sobre o humano, né? Exato. Porque assim, não é descartar. A gente vive no mundo dos descartáveis. Perfeito. Mas o ser humano não merece essa tratativa. E talvez as pessoas queiram mudar e a expressão está ali desgostosa. E você precisa ajudar, inclusive, elas buscarem outras oportunidades. Perfeito. Você tem que ter essa transparência com as pessoas, né, para que o processo faça mais sentido. Então, quando você trabalha essa questão da liderança espiritualizada, olhando para esses valores, eles vão dando uma condição, e a primeira condição que eu vejo, e aí tem a Brené Brown que fala da vulnerabilidade, é o quanto você, líder, se permite ser vulnerável com o seu time. E você quer que ele seja vulnerável, mas você não é vulnerável. As pessoas sabem que você errou, mas você não tem coragem de pedir desculpa para o seu time do erro que você fez. Você está construindo o quê? Perfeito. Eu acho que tem um ponto também, Adilson, que a Sumaya Thomas veio aqui já, né? Ainda não lançamos o episódio, não posso falar isso, né? Só que ela fez um papel muito legal numa apresentação com um cliente nosso. Que ele estava batendo o pé sobre características de um avaliado nosso, que era da equipe dele. Tá. E ela contrapondo ali o que ela captou na avaliação. E ela fez uma pergunta provocativa, mas muito bacana. Mas você conhece tal fulano? Aí ele respondeu, não, eu conheço. Falei, não. Você conhece ele? Você conhece, me fala um pouco sobre ele. O que ele faz, o que ele gosta de fazer. Aí o cara deu uma tela azul assim. Não conhece. Nem ouve, não tem contato. Simplesmente é um tirador de pedido que atende às demandas da empresa e acabou. Ele é como se fosse realmente um recurso, né? Como a gente fala, recursos humanos, mas usar a pessoa propriamente como um recurso, né? E aí você perde o humano dali, porque se você entende o que ele gosta, o que ele não gosta, os valores dessa pessoa, o que motiva, o que engaja, você tira o melhor dela. E esse CEO, que era um CEO, ficou assim, uma tela azul realmente, e se impactou, e a gente percebeu numa outra reunião que ele veio com uma postura totalmente diferente. A Sumaya costuma ser cirúrgica, ela é muito boa, ela é fantástica. E aí tem uma questão, olhando para o mundo corporativo das relações, nós normalmente somos avaliados pela foto e não pelo filme.
Com certeza. A pergunta isso. dela, assim, Perfeito. é o filme. É. É o filme, não É a foto. excelente isso. Porque sair bem na foto, tudo bem. Sair mal, tô mal. Mas você tem história, você tem uma trajetória construída de cada uma daquelas pessoas, né? Então, eu citei lá o Seu Montey. Na ocasião, a gente trabalhava eram 1.200 pessoas. Ele chamava todo mundo pelo nome. Ele é presidente da empresa. Olha, faz toda a então, diferença. essa conexão... Então, se existe alguma coisa que gera a primeira conexão, é você reconhecer o outro e chamá-lo pelo nome. Essa primeira conexão, se você está numa conversa, você não está, né, direcionando, né, essa chave de conexão que é o nosso próprio nome, e aí você precisa calibrar, inclusive você é da PNL, da neurociência, mas da PNL, de calibrar a forma que essa pessoa traz o seu nome. E eu vou comentar aqui de uma situação, né, que aconteceu em Sergipe. Eu sou sergipano e fui fazer um trabalho lá na segunda maior cidade do estado, que é Lagarto. Isso vai fazer 25 anos já que tem essa história. E aí eu estava chamando uma pessoa pelo nome, né, Miriam, e toda vez que eu falava Miriam, ela franzia a testa, tipo, tem alguma coisa errada. Eu falei assim, não, é Miriam, né? Aí eu falei assim, eu estou pronunciando de forma inadequada, eu falei assim, é Miriam. Miriam. Olha só que legal. Era só um detalhe. Mas que já faz toda a gera... diferença. Aí quando eu falava Miriam, ela sorria. Eu também sorria, né? Porque, pô, tinha um trânsito. Então, e aquilo podia criar um bloqueio para um monte de coisa que ia vir. E essa questão de atenção plena, de olhar para o outro, de estar com o outro, é que estabelecia essa conexão. Perfeito. O olhar humano, né? A escutativa, toda a humanidade. E tem muito a ver também com humildade. Você acha disso? Essa questão de você se colocar... Porque tem gente que, assim, até determinado nível, tá tudo bem. Depois você vai vendo que vai subir na cadeira... Vai esquecendo daquela humanidade, daquilo que gera conexão, né? Sim. E das pessoas em si, vai sendo cobrado por número, não é condenando, tá? Mas aí você vê que a pessoa... Aí hoje em dia a gente fala sobre o que você fala muito bem, a comunicação não violenta, né? E a pessoa esquece, é tanta pressão, na forma de cobrar, nem olha o humano, só vê o que ele posta ali, né? Tem alguma dica para essa pessoa que tem essa dificuldade de olhar o humano e focar no resultado e na pressão? Eu conheço um pouco de CNV, mas a minha formação foi em PNL, estudei Legal. Neurociência, tudo. Então, eu estabeleço várias conexões ali de como você entra com uma fala, que gera mais a conexão. E assim, vou dar 2 exemplos aqui que foram muito preciosos para mim, né? Um deles que eu comentei, o Seu Montey, ele, como presidente da empresa, ele fala assim, não precisa disso, mas ele fala assim, eu quero isso. Perfeito. Maravilhoso. E outro que é com o seu Antônio, que é meu pai, que tem 84 anos, e ele dava bom dia e boa tarde, boa noite para todo mundo que ele cruzava, né, no meio do caminho, né? E eu achava que meu pai era famoso, porque dava bom dia para todo mundo de bom dia, né? Porque era a questão do caminho ali, né? Você está deixando para o outro bom dia, boa tarde, boa noite. Que você não conhece o outro, mas alguém está conhecendo. E aí às vezes os meus filhos falam assim, pô, eu falo bom dia 2 vezes. Aí você fala bom dia para você, para a pessoa e para o anjo da pessoa, sei lá. Mas eu falo Então, acho que tem esse primeiro movimento que é estabelecer essa conexão, né? Agora, de atender, de se dedicar, de você conhecer a história do outro, né? Porque todo mundo passou por altos e baixos, por dificuldades. Então, quando você olha para as pessoas tendem a olhar assim, puxa, né, a Amanda sempre tem uma vida super boa, não sabe o que é. Ninguém sabe das histórias de vocês. Né? Então, tem um ponto, e também tomar cuidado para não discriminar pela classe social. Estava participando de um programa no passado de mentoria para mulheres, e aí convidei uma consultora. Ela falou, mas isso daí está sendo feito para quem pode pagar. E aí eu fiz a seguinte colocação. Saúde mental não tem classe social. Não. Então, de você olhar, né, além desse processo, se alguém tem tanta gente precisando de um apoio, do suporte, de uma troca. E às vezes a pessoa não tem nem consciência de que isso está impactando ela, que ela está tendo um problema, né? Isso mesmo. Que impacta a produtividade, impacta as relações, impacta a vida. E talvez um olhar externo, né? Vai ajudar a enxergar. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, no sentido de como a gente... Não, mas assim, primeiro estar com o outro, verdadeiramente estar com o outro.
Porque aí você vai ter várias informações, sinais, né, de que estabelece essa conexão, né, que permite algumas coisas, né, eu percebo, e eu agradeço sempre, que eu percebi que eu sou confiável. Faço alguma coisa, tenho uma atenção ali, é genuíno isso. Então, às vezes as pessoas me convidaram para almoçar, fui fui ver um lugar de evento, e a pessoa falou assim, você vai almoçar comigo, ligou para a esposa, tal, então, e assim, tipo... Do nada. Que delícia, mas assim, ao mesmo e eu tempo... concordo. E isso é muito legal, porque estabelece, então, você trabalha em primeira instância com as pessoas que você confia. Agora, vale olhar que não pode ser só isso. Não, porque eu confio, mas a pessoa faz um estrago lá. Eu confio, mas você tem que fazer a coisa bem feita ali. Porque não é só a confiança, né? Tem quais entregas, como que isso está alinhado com... Tem que ser sustentável, né? Tem que ter autenticidade, genuinidade, mas tem que ter uma sustentabilidade. Eu estou fazendo uma mentoria para um presidente, o cara é genial, 36 anos, e aí eu fiz um elogio à secretária dele, uma das primeiras que eu conheci ele antes de contratar essa secretária, até conversei um pouco com ela, mas isso depois, recebi o currículo, ele já contratado, e aí no dia que eu fui lá, que ela já estava trabalhando, ela foi e me recebeu no piso térreo, logo na portaria ali, me orientou onde estacionar o carro e tal, e eu falei assim, você está muito bem representado. Porque a sua secretária, a sua assessora, ela te representa. Várias dessas pessoas que estão nessa empresa te representam. Então, esse é um... E ela estava ao lado, porque esse é um ponto importante. Quando você valoriza com a pessoa presente. Né? E eu falei da atitude, do que ela fez, da atenção. Eu já tinha ido lá na empresa, mas ela fez questão de estar colocando. E até nessa questão da gratidão, vou dar um outro exemplo que foi fantástico. Num shopping, estava fazendo um trabalho, um treinamento lá com um grupo, e aí, né, almoçamos, eu, o superintendente e o presidente, e aí passamos no banheiro tal, e ali, quando ele olhou o banheiro, ele falou, puta, que fantástico! Putz, isso aqui parece um banheiro de um shopping de luxo. Não era um shopping de luxo, mas era um shopping que atendia os clientes. Mas, E aí ele falou pro superintendente, avisa o pessoal da limpeza que eles estão mandando bem. Olha que legal. Bacana. Saiu dali, eu colei numa hora de distração do presidente, colei no superintendente e falei assim, leva ele até a chefe de limpeza. Isso, perfeito. Olha. E aí levou, falou assim, olha, presidente, ela que é a responsável. Ele fez o elogio. Putz, aquilo é maravilhoso, né? Porque, putz, você só tá acostumado, às vezes, a olhar o defeito, o problema, mas quando você tem uma joia dessa, coloca não perde. Né? Que é a bola quicando, vai... Lógico, né? Esse é um problema, né? A gente sempre olha só... Você pode ter um histórico de coisas maravilhosas. O primeiro erro é o que vai... condena a pessoa, né? Estigmatiza. E até olhando para essa área de pessoas, né? De RH, vamos falar de pessoas que talvez seja mais atual, as avaliações de desempenho, muitas vezes, elas não têm um histórico. Não, uma semana antes deu alguma caca para alguém. Já ferrou. Aquilo que é o efeito. A calibragem já vai estar contaminada, então, né? Que é diferente de ter acontecido no início do processo. Porque você vai... E acho que essa viés, ponderação, né? que precisam fazer. Porque senão você pode comprometer significativamente. Sem dúvida. Acho que uma última temática aqui dessa conversa, que daria papo para mais 2 horas, né? Mas eu acho que você falou sobre as novas gerações impulsionarem alguns temas relevantes, né? Você acha que um líder espiritualizado é mais natural, tem um movimento mais natural para os jovens líderes ou para os antigos líderes também, ou não tem distinção de geração? Não, eu percebo que tem distinção, sim, até porque a forma de ele interagir com as diferentes gerações vai ser diferente. Perfeito. Agora, o que eu percebo, eu vou usar um exemplo aqui, que até cito no livro também,
que é do Bernardinho. Né? Todo mundo conhece. Sim. Eu já tive a felicidade de encontrá-lo pessoalmente. Ele tem um exemplar do livro anterior, mas aqui tem essa informação, tem aqui. Então, eu vou usar uma fala que ele teve e que mostra o quanto o líder está evoluindo no tempo, com o tempo, para interagir com as diferentes gerações. Senão, é um modelo, quando você pega do modelo treinador, tem alguns que não dão mais certo. Por quê? É o meu modelo e aí você tem que... Esquece, não é mais assim. E ele fala, a fala dele, assisti algumas palestras dele, 2 palestras mais precisamente, e ele fala o seguinte, olha, eu gritava, eu esperneava, jogava esperneava, não sei se você falava, jogava a prancha no chão, né? E aí os jogadores na quadra rendiam. Eu falei assim, com o Lucarelli não funciona assim. Então tem um movimento que nos líderes do passado, os liderados tinham que vir até ele. No movimento presente, você enquanto líder tem que ir... Já mudou. Servir, né? Já mudou esse suporte que você dá e não a dependência que você tem. Então, esse é um ponto que ele é crucial. Então, quando você está indo interessado, de forma genuína, interessado em descobrir como que o outro funciona, porque ali como você vai tirar o melhor do outro. Perfeito. Então, esse é o movimento. Com mais idade, mais rodagem, o formato é diferente. Perfeito. Né? De como você traz, você conquista esse espaço. Não que você tem que conquistar. E a ideia, o seu grande desafio é de como você coloca essas pessoas juntas. Excelente. Tanto o líder jovem liderando o mais velho, quanto o oposto. Exatamente. Porque o choque vai ser dos dois lados. A gente ouviu isso aqui. Tanto com o Mauro, o próprio Diego e o Ednei, né? Também falou. Então, são os desafios, né? E, às vezes, quando é o líder jovem com o mais velho, não tem aquela paciência, né? E tem uma questão com a pessoa mais que velha. ajuda muito para você, para qualquer líder, é o grupo perceber o seu nível de utilidade para o time. Perfeito. Se o grupo não perceber esse nível de utilidade, de colaboração, de contribuição, ele não te elege nessa posição. É simples assim. Perfeito. Porque antes era imposto, né? Agora Exatamente. a pessoa tem que conquistar esse papel. Exatamente. O líder também. Sem dúvida. Ai, Adilson, muito bom. Adorei a conversa, queria mais, né? Mas eu agradeço imensamente tua presença, por aceitar esse convite, pela confiança também de estar aqui com a gente, nesse espaço, falando. Eu queria muito que você fizesse um resuminho indicando esse livro para nossos leitores e também algum filme, algum vídeo. Bastante coisa. Bastante coisa. Bom, eu primeiro quero agradecer, né, a vocês duas por essa oportunidade, por esse privilégio, por essa troca, porque eu vejo que é isso, né? Porque a gente tem, se eu somar as nossas experiências aqui, dá para fazer alguns livros, tá? Sim. Então, isso é bacana. E acho que essa abertura também de a gente entender que você tá somando e está multiplicando com o outro. Você nunca está subtraindo. Perfeito. Na minha visão, né? Quando você está com... Então, o livro ele traz uma abordagem para a gente se encontrar naquelas coisas que fortalecem, que nos fortalecem. Né? Eu vou dar o novo exemplo, voltar no exemplo confiança. Como vocês podem confiar em mim se eu não confio em mim? Perfeito. Começa em si, né? Então, esse é um movimento de olhar para si, que é um mergulho para dentro, né, para potencializar seu movimento para fora. E ele vai trabalhar esses 8 valores, tem atividades, tem exercícios e atividades que estão complementando e que faz você ter esse olhar para dentro e para fora. Então, por exemplo, o que eu faço? A pergunta, quando estou trabalhando para fora, o que eu faço para ser merecedor da confiança da minha equipe? A pergunta te leva a um mapa mais amplo, que vai conversar melhor com você. Então, o livro vai trazendo essa dinâmica, né, de te colocar na condição de protagonista. Tá com você, é com você, você vai precisar de ajuda, obviamente. Mas esse é o movimento de start a partir. E esses exercícios, essas atividades e também as entrevistas de cada um desses valores, elas são fundamentais, porque eu poderia colocar os meus exemplos, mas seria uma visão curta. Então, eu fiz questão de trazer executivos,
empresários para colaborar. Então, são 8 executivos, 2 de Portugal, 5 do Brasil, e tem um que voltou para o Brasil, mas ele estava nos Estados Unidos. Legal. Então, eles vão trazendo essa configuração. Então, eu até acho que eu vou falar deles, porque acho que é bacana. Né? A Alexandra Gonçalves, que ela foi CEO da Mendes e Gonçalves, que é uma empresa de alimentos em Portugal. Hoje ela está em outra posição no mercado, mas com uma visão extraordinária. O Samuel, da Samsys, que é uma empresa de tecnologia, ele que me convidou depois para fazer a palestra no evento que ele chama de Dia do Conhecimento, que eles chamam, que tem há muitos anos, e que o ano retrasado, teve 3.500 pessoas ao vivo, né, presencialmente, e mais 1.500 esse ano aumentou, e o ano que vem vai aumentar novamente. É um cara que ele contribui muito com esse processo. Aí tem a Patrícia Fernandes, que é General Manager da Dynamic Care, que fala de maturidade. Eu fui colocando ali, como eu conheço eles, eu fui colocando onde eles tinham uma contribuição. Não era só essa, mas era uma das contribuições. Aí tem o Marcos Bontempo. O Marcos Bontempo foi meu ex-aluno na Universidade de São Caetano do Sul, na USC, lá que era antes, que era o IMES, e que ele é um diretor industrial e que tem uma visão humanizada. Ele é uma das pessoas que mais compra os livros para distribuir para o time dele. A Edna Vassella Goldoni, que é uma profissional, é uma influência nessa área de pessoas, que tem o Mentoria Nós por Elas, que é um processo muito bacana, está ligado também à ONU ali. O Juliano Assunção. O Juliano Assunção foi o primeiro executivo que me contratou para fazer um trabalho com a equipe, no caso da Momenta Pharma, que é do Grupo Eurofarma. E foi muito legal. A fala do Juliano, eu vale reforçar aqui, ele falou, olha, a gente tem os melhores prêmios, maior pontuação, mas eu não quero correr nenhum risco de resultados a qualquer custo. E essa fala tinha muito a ver com a entrevista que eu dei para a CBN. Legal. Então ele reuniu isso lá tal, e eu fiz um trabalho com a equipe comercial. Muito bom. Então olha a preocupação que o cara está olhando à frente. Sim. Vamos continuar buscando isso, realizando isso, mas... deixa eu ver, a Nath Lima, que é da Natura, que tem uma visão e ali um engajamento fantástico com a empresa, que é uma das melhores empresas para trabalhar, e todo mundo sabe que é a Natura. Que agora tem o Fábio Barbosa também como presidente, que é um cara muito disruptivo. Ele já falava de CG há 20 anos atrás. Legal. Ele foi presidente do Real e também do Santander. E hoje está como presidente dos presidentes da Natura. Deixa eu ver quem eu falei da Alessandra, do Samuel, da Patrícia, do Juliano, da Edna, do Marcos Bontempo, da Nath. Quem que eu não falei ainda? Deixa eu buscar aqui, porque é um pecado não falar de um deles, né? Então, vou retomar. Desculpa aí, uma paciência comigo aqui. Então, Samuel Alexandre, Nathalie Lima, Patrícia Fernandes, Marcos Bontempo, Edna Vassella Goldoni. Poxa, quem que eu cometi equívoco de... Era 2 de Portugal, 5 do Brasil. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos era o Marcos Bontempo que veio para cá. Não, preciso até folhear. Se for o caso, folheio, porque deixa eu só dar licença. Eu não posso cometer. A gente pode. No caso quando foi o lançamento em Portugal, a Nath entrou ao vivo lá, estava sendo feito na Universidade Europeia. Opa, deixa eu pegar aqui. Juliana falei, a Nath falei, Patrícia falei, Marcos Bontempo falei. O Vaninho. Puxa, você não podia deixar de falar do Vaninho. Fala tudo de novo. Então vamos lá. Eu falei do Samuel Soares, Alexandra de Almeida Gonçalves, que é de Portugal, o Juliano Assunção, que é da Eurofarma, a Nathalie Lima, que é da Natura, o Marcos Bontempo, que é diretor industrial da Nitro, a Patrícia Fernandes, que é a general manager da Dynamic Care, que é a empresa americana, a Edna Vassella Goldoni e o Vaninho Antônio. O Vaninho Antônio foi um presente. Eu não estava incomodado, tinha que falar dele. Ele foi CFO
Code, que é a Rede DAS. Naquela época era outro grupo. E a primeira vez que eu encontrei o Vanil foi fazer uma palestra para o time dele, Controladoria de Finanças. Aí ele chega falando de felicidade, de amor, e eu olhando assim, né, eu falei assim, putz, dá um abraço nessa figura, né, com a visão humanizada extraordinária. E hoje ele é CEO do Hospital Real Português em Recife, em Pernambuco. Então, são essas pessoas que vão colaborando ali de forma extraordinária. Então, meu agradecimento, porque eles trouxeram um tempero fantástico para esse material, que é isso. Muito Perfeito. Leiam o livro, Liderança Espiritualizada, a Humanização das Organizações, do Adilson Souza. Onde a gente acha esse livro, Adilson? Ele tá esgotado. Eu tenho alguns exemplares. Você pode, se você quiser, com dedicatória, acessa meu Instagram, Adilson Souza, prof. Né? Dedicatória. E aí eu encaminho para você, para todo lugar do Brasil. Você pode, talvez você encontre em algumas livrarias, mas o prazo é 30, 40 dias. Eu acho um absurdo. Isso é uma das questões que eu não resolvi bem com a minha editora. Mas é isso. Perfeito. Obrigada, Adilson. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui em mais um episódio do Kimball Insights. E curtam, acompanhem, sigam-nos nas nossas redes. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Show.